Tudo Então, um ótimo. abraço. Essa reunião... Não? Ah, tá. Oi, Ana, Cris, muito obrigada, Thomas, por toda aí a interface que fez, a gente testou e experimentou toda essa parte da transmissão. E é muito bom eu falar depois de muito tempo, né? Poder falar dessa exposição. Ela vem comigo, foi uma pesquisa. Como a Cris falou, né, nós somos colegas no Museu da República, mas a gente começou mesmo a trabalhar juntas em 2019, foi quando a Cris se transferiu lá para o museu, e eu já estou lá desde 2006, quando foi o primeiro concurso, eu entrei, ainda era IFAM. E aí eu entrei ao mesmo tempo que eu estava entrando para o doutorado, eu fiz o meu doutorado em arte contemporânea, experimentações dos anos 70, e aí depois eu assumi a Galeria do Lago. Mas antes de assumir a galeria, eu trabalhei muito tempo na parte de museologia, reserva técnica, e no Palácio. E eu sempre, junto ao que eu desenvolvi essa pesquisa, e vocês vão ver que o resultado, então, depois foi uma exposição, e que vai ser uma exposição que eu vou mostrar a vocês, que ela se apresentou num formato diferenciado, porque ela foi toda em banners e colocada no jardim. Eu vou mostrar depois para vocês mais imagens. Mas eu comecei a ver, assim, quem eram essas mulheres que frequentaram, quem eram essas que foram donas daquela casa, desse palácio, e como é que essa estrutura toda, né? Porque ele era sede do governo e também moradia de alguns presidentes, e como é que era essa dinâmica de dona daquela casa, que morava ali por 4 anos, e foi a partir de um livro que foi publicado e lançado pelo museu sobre Anair de Tefé, que eu comecei a ler, e aí, na verdade, hoje, conversando com a Cris, ela falou, você vai falar Anair? E aí eu me lembrei, depois que a gente tinha encerrado até a conversa, que todo o processo da exposição, na verdade, surgiu a partir dela. Eu comecei a ler uns relatos e algumas colocações que ela colocou nesse livro, de que ela é uma menina de 27 anos, quando ela se casou com o marido dela, que foi o Deodoro da Fonseca, e aí ele tinha 56 e ela 27, né? E ela foi ser logo a primeira casa que ela vai ser coordenar como dona de casa, já é logo aquele palácio. Então, ela, como é que é a estrutura, a partir dali eu vi, assim, como elementos decorativos, isso depois vai desencadear uma outra pesquisa que eu tenho, que são as casas senhoriais do século XIX, e aí é uma pesquisa entre Brasil e Portugal, Lisboa, que é coordenado pela Casa de Rui Barbosa, que são de casas senhoriais, então todas essas casas do século XIX, como é que os elementos decorativos, e eu há 5 ou 6 anos eu só apresento elementos do Palácio, do Catete, e eu tenho material de pesquisa para levantar e apresentar por mais 10 ou 15 anos, porque aquela casa, para quem não conhece, vai o convite, mas para quem sabe, já conhece, ela é um manancial de elementos decorativos para todos os gostos. Eu vou pedir o Thomas para começar a passar. Então, essa exposição se chama Mulheres Palacianas do Catete ao Alvorada, né? Então, para quem sabe, o Catete foi sede e residência até 1960, quando então é inaugurado Brasília e toda a sede do governo é transferido para Brasília. Então tem o Palácio da Alvorada, que aí é a sede da família, eles passam a morar nessa casa. E
trabalha em outro, tem outro palácio, né, outra casa, que é a parte toda do governo. Mas no Palácio do Catete, ele podia ser tanto sede de moradia quanto de trabalho. Esse foi o folder, essa é a parte interna. E depois eu vou mostrar para vocês, quando eu apresentar as lâminas dos banners da exposição, como é que era. Então, eu destaco nessa margem aqui, esquerda, as 3 mulheres que eu considero as mais importantes, que gerem toda essa estrutura da casa, né? Que é a baronesa de Nova Friburgo, que é a Laura Clemente Pinto, que ela foi a primeira moradora, a primeira dona, né? O barão manda construir essa casa de 1858 a 1868, leva 10 anos, e dizem, né? Conta a lenda que ela, quando foi visitar, eles moravam em Nova Friburgo, quando ela foi visitar a obra da construção da casa, do grande palácio, né, palacete, é que toda a casa do século XIX, ela é construída no centro de terreno. E a casa, o palácio, esse especificamente, é por isso que é uma lenda, porque não se tem nenhuma documentação histórica, né, que comprove isso, mas que ela, quando viu, ela falou, não, para ficar no meio do mato, eu prefiro ficar lá onde eu estou, na minha fazenda. Aqui eu quero que seja construído na calçada, eu quero ver as pessoas passando. E se isso é comprovado, verdadeiro ou não, o Palácio do Catete, né, Palácio da República, esta casa, ela é construída de esquina, era um terreno muito grande, porque são 3 terrenos, né, 3 lotes que fazem hoje o que é o terreno do Palácio do Catete, e se fosse no centro, realmente teria uma distância até a porta de entrada e uma outra distância que hoje é a Praia do Flamengo, né? Ele corta da Rua do Catete até a Rua da Praia do Flamengo. E aqui, então, aí vem a Chiquinha Gonzaga, que veio com a Nair de Tefé, foi uma mulher muito à frente do seu tempo, que levou o corta-jaca, a música, para dentro dos salões do Palácio do Catete. E Nicolina Vaz de Assis, aí ela vai ser uma personalidade muito específica do acervo do Museu da República, porque ela vai ser a primeira mulher escultora que teve pedir permissão ao marido para frequentar a Escola Imperial de Belas Artes para poder cursar a faculdade, né, o curso de Belas Artes. E ela, então, a importância dela é que ela vai fazer todos os bustos dos presidentes da Primeira República. Então, todo esse acervo se encontra na reserva técnica do museu. Ela vai ser uma grande escultora, ela vai morar em Paris, depois ela volta, e ela tem escultura que é uma coisa pesada, ela faz em ferro fundido, ela faz numa técnica de escultura que é muito complicada, que é o da cera perdida, então precisa de força, e ela vai ser uma escultora de bustos desses presidentes. Tem muita chafariz de praça, tanto em São Paulo quanto no Rio, o da Campo de Santana, o chafariz do meio do lago, foi ela que fez. Então, ela depois tem uma obra muito grande, que eu acho que ainda mereça ser estudada. Eu tenho uma exposição pronta, que eu também dela, eu nunca consegui botar adiante. Mas essa que eu vou apresentar hoje para vocês, eu apresentei ela em formato de banners. E aqui é uma linha do tempo que eu apresento com o nome, então, de todas as primeiras damas, todas as esposas dos presidentes, né? Então, a linha do tempo
que a gente está acostumada a ver, que vem mostrando os fatos históricos e tudo, é sempre o nome dos presidentes, os fatos do que eles faziam e aconteciam. E aqui, então, a gente tem o retratinho de cada uma delas, elas aqui que encabeçam essa linha do tempo. E aí o nome do marido está embaixo, bem pequenininho. Então, porque para trazer o protagonismo delas e tudo. E aí, como foi, eu fiz essa exposição, ela ficou montada a pesquisa foi em 12, em 13 eu montei, ela ficou até 2014. Né? Então, nós tínhamos a presidenta Dilma, né? E aqui vai até ela, aqui onde ela tinha começado, e quando eu terminei a exposição, ela ainda estava seguindo o curso do seu primeiro mandato. E aqui vem falando um pouco de todas elas. Então, era esse o banner, desculpa, o folder que era distribuído para quem passasse pela aleia do museu. Eu vou passar agora, Thomas, pode ir. A gente pode tirar, eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que essa exposição foi montada e depois eu entro na parte de detalhamento de cada uma delas. Então, esse aqui é um detalhe, uma visão assim mais... Era assim, então, colocado o banner. Tinha essa aqui, era a folha de rosto, né? A abertura da exposição, ela numa estrutura que cada estrutura de metal cabiam 3 banners. Isabel, posso só fazer uma sugestão? Antes Claro, de claro. você compartilhar a tela, já abre a imagem grande para a gente só está vendo todas as imagens pequenininhas ainda. Ah, tá. Interrompe um pouco o compartilhamento, clica na Tá. foto e aí compartilha de novo. Ah, desculpa. Então Imagina. tá. Vou... Tá, aí agora eu compartilho. Entendi. Agora tá? Sim, certinho. Obrigado. Obrigada. Então, esse aqui foi um mix de tantos elementos decorativos quanto fotos importantes no nosso arquivo. Vai ter uma melhorzinha para cá. Então, ele era estruturado assim, tinha essa estrutura de metal que ficava no caminho. Essa leia é o espaço que corta a rua do Catete por dentro do jardim e que vai dar na praia do Flamengo. E aí ela era montada desse jeito, as pessoas podiam ver e ler ela de um lado, e cada banner desses representava uma primeira-dama. Então, uma história, eu encontrava com uma senhorinha, que ela cada dia ela lia um da ida e um na volta. E depois ela fez um percurso em que ela olhava de um lado e do outro, dava para fazer um zigue-zague e você tinha toda a estrutura da exposição. Esse aqui na montagem, como era feito, né? E a gente puxa daqui o banner, tudo numerado para que não houvesse erro, e interessava tanto as crianças, todo mundo que estava passando ali tinha um contato um pouquinho com a exposição. Né? Esse aqui, só para vocês terem uma ideia, esse era o banner que ficava na fachada para chamar a atenção da exposição. Oi? Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Então, era o da abertura, era o texto
da abertura tinha muito pouco texto. Eu preferi utilizar etiquetas, que depois vocês vão ver, etiquetas maiores explicando ali as imagens, e esse era o texto curatorial, essa capa de abertura, e aqui era né, também. E o folder era a parte de trás do folder era exatamente isso. Era aquele que eu mostrei com a linha do tempo, e o folder era nesse, e esse daí era o outro lado que eu não mostrei do folder. Eu acho que eu já passei, vou interromper aqui agora, vou passar para a exposição. E agora? Vocês estão vendo? Esse aqui ficou lá para trás. Aqui, pronto. Então, era esse. Eu vou diminuir só um pouquinho aqui para vocês verem melhor como é que era o banner, depois eu aumento. Né? Esse aqui tinha... Então, na época, no museu, eu não tinha nenhum designer, a gente tinha, mas no momento em que eu estava construindo essa exposição, o designer se aposentou e eu consegui montar, e que elas foram um amor. A gente teve todo o período da pesquisa, elas iam comigo fotografar, eram 2 estagiárias de design. Então, toda a exposição, esse desenho, elas é que fizeram, esse colorido, na hora eu fiquei muito rosa, gritante, e ao longo depois eu fui adorando, fui gostando dessa parte toda gráfica que elas fizeram, e isso foi muito bom. Assim, a gente tinha uma estrutura de pensamento, de idealizar a exposição junto, né? Eu tinha mais de 60 páginas de pesquisa, e vocês vão ver que eu tive que diminuir muito essa pesquisa. Elas fizeram esse mosaico aqui, esse aqui, eu não sei se vocês estão vendo a terceira imagem, onde está o cursor, é um detalhe da pintura do salão do salão azul. Aí esse aqui também é um detalhe da pintura do quadro A Pátria, do compromisso constitucional, aí na ITF novinha, esse aqui. Então a gente foi fazendo um mix. Esse aqui é um detalhe do portão do gradil da porta do palácio. Aí aqui foi o texto, o curatorial. Então eu começo falando da Laura Clementina. Ela acabou, que era a baronesa, ela foi a dona né, a primeira dona dessa casa, e ela viveu lá por 1 ano só. O barão faleceu em 1869. A casa ficou pronta em 68, 69. Ele falece, eu acho que ela volta, porque o filho mais velho, então, assume a casa, aí quem vai ser a dona já vai ser a nora dela, e aí ela volta para a fazenda dela, lá em Nova Friburgo, e lá ela fica. E ela, então, não teve muito tempo. Tem esse quadro, que é o quadro famoso, que é o casal ali, que está hoje no primeiro piso do museu, e eles têm toda essa história. É um grande elemento de decorativo. Esse aqui é uma xícara dele, um brasão. São poucos elementos que a gente tem, tirando toda a estrutura da casa, mas como peças museológicas deles, né? Então, tem esse aqui e tem esse leque que também está lá em exposição. Eu não sei se a gente vai ler a Baronesa de São Clemente, né? Que já é a nora dela. Tenho o privilégio de saber hoje que, dentro de alguns 300 anos, seu gosto, seu caráter, seu espírito serão objeto de estudos de cronistas de seu atual palácio. E hoje isso é a pura verdade, né? A gente sabe que isso foi construído, foi tudo pensado, e até hoje essa casa tem uma grande importância, né? Podemos gostar ou não gostar do estilo e não sei o quê, mas o
Museu da República e essa casa hoje tem uma grande importância para dentro da história do Rio de Janeiro e da história dos museus também, né? Aí aqui são detalhes da carta de compra e mais detalhes decorativos da edificação. É uma casa, muitos elementos decorativos, muito né, com detalhes de estuque, com pinturas, e o mobiliário todo veio da França. Então, essa estrutura da casa, ela está toda regida dentro de um espírito do século XIX, né? É um horror ao branco e uma adoração ao excesso, todos os espaços preenchidos. E aí, então, eu inicio, né, esse primeiro banner, essa primeira estrutura, explicando de onde vem esse termo, primeira-dama, o que é o nome que recebem as esposas dos governantes, no caso do Brasil, né, já na República, né? Então, pode ser tanto a primeira-dama serve para o lado federal, né, do presidente da República, quanto para o governador, quanto para o prefeito também, né? Então, essa designação, ela se encaixa para todas essas instâncias. Então, excluir dessas quando teve as juntas militares de 1930, e todas essas eu acabei porque foram períodos muito curtos e elas não chegaram a ter nenhuma atuação direta ou envolvendo a presidência, ou foi só um momento de intervenção política, né? Então, a gente vai ter a primeira, Mariana, e aí é uma coisa muito engraçada, peculiar desse momento, que durante toda a Primeira República, todos os empregados e qualquer coisa que era referente ao presidente, à sua esposa, filhos e familiares que estivessem morando dentro da casa, nada disso era às custas do governo. Todos os empregados, quem pagasse, era tirado, ou quem pagava, se responsabilizava, era o presidente. Então, se ele tinha empregados, camareiras, mordomos, tudo isso ficava a cargo do próprio presidente. Ele tirava do seu salário e ele pagava isso. A comida dele, a comida dos empregados era tirada do salário do presidente. Isso não fazia parte de seguranças durante, então, a Primeira República não tinham. Eles tinham uma vida muito simples e doméstica ali dentro, apesar de todo o fausto que aquela casa pudesse proporcionar. Então, assim, por muitas primeiras damas e mulheres, se tem muito pouca informação. Eu consegui achar a partir de alguns livros, e eu lia, tinha um almanaque lá no museu sobre a vida dos presidentes, eu li aquilo como se estivesse lendo um romance. E aí eu conseguia pescar algum detalhe. Eu li o livro da Isabel Lustosa, que falava um pouco mais detalhado sobre a vida desses presidentes. Então, eu fui atrás das informações muito mais partindo dos presidentes, e aí, como a gente vê que algumas tiveram mais destaque do que as outras, mas a minha fonte de informação continuou sendo a partir dos maridos, né? Então, esse aqui é uma capa do jornal Sexo Feminino, que depois vai se passar a chamar o 15 de Novembro e o Sexo Feminino, que é um jornal sufragista, que ela, Josina de Peixoto, ela era uma das pessoas envolvidas atrás dos direitos da emancipação feminina. Ela é que está à frente desse jornal e vai ajudar no trabalho do sufrágio, que é o momento em que as mulheres
passam a reivindicar o direito a voto, né? Então, isso, por mais que a gente não acredite, durante muito tempo, no final do século XIX, início do XX, tivemos que lutar, sim, por isso, né? Então, isso era cursar a faculdade, né? A vida familiar, até então, era muito restrita à vida doméstica, dentro da casa, né? Quem conhece o museu, o salão, ali eles são divididos por funções. Então, tem o salão de banquete, que era onde aconteciam as grandes festas, refeições e eventos ligados à comida ali dentro, tem a capela, o salão nobre, onde tinham os bailes, a festa, e tem 2 salões lá, que são o salão amarelo, que era o salão destinado às mulheres a ficar, a bordar, se reparar, ele é todo de frente, você abrindo todas as janelas, entra a luz, que era a luz que as mulheres podiam ficar bordando até mais tarde, e essa luz do dia entrava, porque toda uma parede, uma face inteira dele é só de janelas, então é um salão que entra muita luz. E o outro salão destinado aos homens, que é o salão morisco, que eles se trancavam, e quem conhecer, quem for lá visitar, ele é de porta dupla, ela é mais espessa, ela tem mais madeira, para que tudo que fosse conversado ali dentro não pudesse ser escutado. Então, isso também é uma característica dentro de uma dinâmica da casa, como eram os compartimentos. Aí aqui já são Dona Amélia, né? Ela, confere, ela já é a primeira dama que vai habitar e morar o Palácio do Catete como sede da presidência. Esse aqui é um broche que ela carregava, que é do marido dela, que não é do vice, que é o Manuel Vitorino, que ele vai ser o responsável pela pequenas obras que vão levar 2 anos para transformar o palácio em palácio republicano. Então, ele vai fazer pequenas modificações no jardim, ele vai acoplar elementos republicanos na decoração e dentro da estrutura do Palácio da República. E esse aqui é um quadro que se chama Compromisso Constitucional. Na cena embaixo tem toda uma dinâmica da assinatura dessa Constituinte, dessa primeira Carta Magna que o Brasil vai ter já no período republicano, e em cima, num grande baldaquino, ficava, né, num balcão aqui, ficavam as primeiras damas. A gente é um quadro do Aurélio de Figueiredo, um pintor importante da Escola Nacional de Belas Artes, e essa Constituinte teve essa cerimônia e ela foi assinada em fevereiro de 1891. E aí a gente pode ver que estão todas com esses vestidos engalanados, chapéus, luvas até em cima, e a gente imagina em fevereiro, elas estão ali amontoadas nessa cena aqui desse balcão, assistindo a cena da assinatura da Carta Magna. Então, mas elas têm assim um papel de destaque mais separado, em outro ambiente, né? Somente dedicado a elas. A gente pode ver um ou outro aqui atrás, cabecinha masculina, mas eles não tinham esse, né? Eles estariam, os que estavam importando da carta, responsáveis pela elaboração dessa Constituinte, estão aqui embaixo. Aqui já é um outro detalhe, que é o do chafariz, é a Vênus, que fica no meio do jardim, tem um chafariz e essa Vênus. Então, o meu trabalho também foi detectar alguns elementos da decoração do palácio e trazer, e colocando, chamando a atenção deles e fazendo com que as pessoas que vissem essas obras tentassem localizar elas depois.
ou no jardim, ou dentro do museu. Adelaide também foi importante. Aí, assim, ela era uma mulher de hábitos simples, que não fazia muita coisa, lia lá o jornal, ela e os filhos. Esse aqui, né, que faz parte, é o símbolo da República, que é essa grande obra que teve de 2 anos para receber a sede da República, né, dentro do Palácio do Barão de Nova Friburgo, que depois virou Palácio do Catete. Essa aqui já é uma Marianne, que a gente tem também várias Mariannes, que é o símbolo da Revolução Francesa, tem lá, né, o símbolo da República Francesa e constituindo por essa personagem da história francesa. Aí eu venho com a história da Nicolina, a partir daqui, esse aqui, então, são todos os bustos que ela fez desses primeiros presidentes. Aqui é a assinatura dela. Eu vou ampliar aqui um pouquinho mais para vocês verem. Ana Gabriela, então, já é outra. E essa aqui é uma carta que eu fiz questão de colocar ela, porque é muito engraçada. Ela contando, passando, é uma primeira dama, né? Passando para que viesse a seguir dela uma carta dando como é a administração da casa, como casa, né, de pessoas que moram ali dentro, né? Não só sede de uma república, né? Apresso-me em responder a sua carta, dando-lhe esclarecimentos precisos. Há 3 anos que tenho aqui, ao meu serviço, o copeiro e a cozinheira, que já tinham me servido em São Paulo, mais de 1 ano. São muito sérios. Já de meia idade, preenchem muito bem as funções e mostram o desejo de continuar o serviço do palácio. Penso que seria acertado tomá-los pelo menos para os primeiros tempos, até a senhora conhecer bem a casa e as suas necessidades, reservando-se o direito de despedi-los, se não agradarem. Quanto à lavagem de roupa, se quiser, recomendarei a lavadeira, que me serviu durante 4 anos. É muito séria, muito pontual. Lava, engoma e engoma bem. Mora na ladeira do Ascurra, e não no cortiço. E aí eu botei SIC, porque ela, assim, que é uma garantia, né? Isso aí foi uma coisa que me impressionou, como, né, essa questão de pejorativa, né, de colocar ali, assim, de como elas viam, né, quem mora no cortiço, na favela, né, como é que era essas questões tão importantes sendo deixadas numa carta, né? O palácio possui roupa de cama completa, de mesa, para uso diários e banquetes, né? Então, isso são detalhes de como era a vida de uma casa nesse século XIX. Aqui, Rodrigues Alves, quem vai coordenar a esposa dele, já vai falecer logo no início. Essa aqui é a varanda, todos os familiares ali na varanda, e quem vai coordenar a casa é, então, a sua filha, que depois vai se casar com um imediato, um secretário imediato do presidente. Mais aqui detalhes da decoração. A mulher, o Afonso Pena, ele vai fazer uma campanha presidencial muito grande, ele vai de navio percorrendo algumas cidades e eles se escreviam diariamente. Então, no acervo do Museu da República, nós temos as cartas que eles trocavam. Então, ela se dirige a ele como Negrão e ela, Dona Mariquinha. E o tempo inteiro eles assinam e respondem cartas íntimas, falando o quanto ela é generosa, como eles sentem falta um do outro.
E eles, durante toda essa campanha, que levou, acho que quase uns 6 meses, eles se correspondiam. Quando preparei essa exposição e que foi decidido, então, que ela seria em formato de banner e que eu não teria muita informação. Então, o tempo inteiro eu tive que fazer um processo de abrir mão de material. Eu tenho todo esse roteiro da exposição que eu preparei, mas o quanto eu tive que abrir mão o tempo inteiro do que era importante ser colocado dentro de uma estrutura de um banner, que seria quase meia folha, digamos assim, com imagens, que ela ficasse interessante. Isso tudo eu fiz junto com uma pessoa que estava comigo, a Cíntia. Eu fui a curadora principal, mas a gente teve toda a parte de pesquisa e estruturação, e o tempo inteiro a gente se perguntava o que é que realmente importa, o que é que vale a pena ser colocado, quais as imagens. Foi um grande exercício de abertura e de opções, né, e de cortes que eu tive que fazer e executar durante o processo da execução da exposição. Anitta Peçanha, aqui a gente tem foto deles passeando. Esse cachorro de que eles não tiveram filhos, ou eles, mas ela tinha uma paixão enorme por esse cachorro. Então, nós temos no museu o retrato do Jequi, até os pelos do cachorrinho numa caixinha toda dourada, que parecia uma caixinha de música, ela doou ao Palácio. Também ela foi uma grande doadora de uma coleção enorme de leques, né? Se essa exposição, e eu ainda tenho a intenção de um dia fazer ela física dentro do Palácio, uma coisa que seria mostrada seriam essas coleções de leques que ela que possui e que nós temos lá no museu também. Eles dois, já mais velhos, isso todo é um acervo e está lá no museu, no arquivo histórico. Então, ela é que foi a grande responsável por toda essa exposição. Essa foto aqui do lado, essa porta é uma porta do salão, e ela casou com 27 anos, uma diferença deles muito grande. E aqui era onde aconteciam os grandes bailes, né? Nesse salão amarelo que teve o corta-jaca, é o salão que tem um piano, então a grande festa acontecia aqui. Outro casa muito importante, e que hoje ele é um braço do Museu da República em Petrópolis, é o Palácio Rio Negro. E ele sempre teve ligado, né? Assim, se a gente for pensar Petrópolis, a cidade imperial, mas na República ela também teve uma importância muito grande. Então, tinha a viagem, né, para Petrópolis, quase a mudança durante 1 mês, 2 meses, as pessoas, né, a grande nata da sociedade no Rio de Janeiro, se mudava para Petrópolis até para acompanhar, é quase como uma corte, estivessem acompanhando quando o presidente se encontrava em Petrópolis. Então, hoje, a gente está até passando por um processo de restauro do Palácio Rio Negro, para voltar a receber e ter as pessoas. E a Nair Tefé, então, casa-se no Palácio Rio Negro. Chiquinha Gonzaga, né, que ela vai ser a grande compositora de várias, maestrina de várias músicas tão importantes da nossa coleção musical, e que tem o Abre Alas, tem o Corta-Jaca, né, tanta importância para a música brasileira, né? Esse aqui é um broche que a Associação de Amigos ela vai ser muito importante pela lei autoral, dos direitos autorais da música e dos músicos, né? Então, tudo que a gente deve, a gente tem um avanço
muito grande em termos de pagamento de direitos autorais para os músicos, isso tudo a gente deve a ela. É ela que foi a responsável pela associação e fez todo esse movimento de reconhecimento do músico, né? Porque ele cria música, todo mundo canta, todo mundo põe para tocar, e aí nada faz. Ele faz, ele recebe em aquele momento, e depois ele precisa estar fazendo outras várias seguintes. Então, graças a ela, que é essa lei do direito da música, e cada vez que toca, se paga alguma porcentagem e tudo, como funciona. E esse broche que está lá no acervo do Museu da República, então, é um pedaço da partitura do Abre Alas dela. Aqui tem um pedaço mais desculpa, eu falei Abre Alas, mas é do Corta-Jaca. Aqui é ela, da família da Maria Carneiro Gomes, já é casada com Venceslau Braz. Detalhes aqui da família, aqui no museu, são fotos. Esse aqui esse aqui é um poste característico da varanda lá da parte de trás do museu. Aqui também é o salão ministerial, que a gente chama lá no primeiro piso. E esse aqui é um relógio muito importante, tem essa escultura dessa Vênus, também que eu destaquei aqui para referência. Mary Pessoa, Mary Saião Pessoa, também era uma mulher muito à frente do seu tempo. Ela foi pintora e ela tinha uma importância para as artes, ela chegou a movimentar muito o meio. Aqui cenas dele dentro, né, do palácio, e fotos da família reunida. Esse aqui já foi uma foto de um chá organizado no jardim, em homenagem aos reis da Bélgica, que vieram e foram visitar e ficaram hospedados no palácio. E aqui é uma foto do casamento da filha do Epitácio Pessoa, que aconteceu no Salão Nobre. Também tivemos muito poucos eventos. Assim, a gente teve o banquete em homenagem aos reis da Bélgica, a essa Laurita Pessoa, a filha deles, que se casou no Salão Nobre. Teve um outro casamento também que aconteceu na capela, mas poucos eventos usando como vida familiar a casa. Ela tinha mais uma estrutura mais de trabalho, né, de austeridade empregada ao trabalho da presidência. Aqui, assim, aí eu já comecei a ter do Arthur Bernardes e do Washington Luiz muito poucas informações. Era a data de que casou, faleceu, o casamento durou tanto tempo, e aí foi muito difícil arranjar e ter informações. Pode ser até que agora eu consiga ter até mais elementos, mas quando eu fiz a pesquisa no início foi muito difícil, né? Até arranjar um retrato delas, alguma coisa que as representassem, foi muito difícil. Darcy Vargas, né? Eu estava relendo hoje algum material meu e tudo, dando uma olhada. Eles se conheceram quando ela tinha 14 anos. Ela teve que atingir a maioridade com 15, e quando eles se casaram, e com 22 anos ela já tinha tido 5 filhos dele, né? E aparentemente parece que essa, né, era a única função da primeira-dama, né? Ela casar era a vida, né? Até esse período, 45, ela ainda está 30, eles ainda estão ali muito presos a deixar a esposa a um trabalho doméstico, a um trabalho da casa, realmente ligada à casa. Aí, mais tarde, né, a Carmela Dutra
ela tinha muito religiosa, ela vai ser conhecida como a Santinha, que ela foi a que proibiu os jogos, né, Petrópolis, o Quitandinha, todos os jogos de cassino, ela mandou suspender. Que já é uma estrutura do portão de entrada do palácio, a parte de ferro antes, a Darcy Ribeiro. Aí ela volta, e aí já é o segundo mandato do Getúlio, e aí ela vai ser, ela começa a ter ações sociais, trabalhos sociais, onde ela vai ser diretora, presidente da LBA, né, que é a Legião da Assistência Brasileira, que depois vai ter uma outra primeira-dama que vai ser envolvida em escândalos ligados à LBA. E aí eu já consegui, com a família, algumas imagens mais particulares. A do Juscelino, eu consegui bastante imagem que pudesse retratar, né, essa vida, o cotidiano deles. A Sara Kubitschek, aí com as duas filhas, a Maristela e a Márcia, o Kubitschek se recusou a morar no Palácio do Catete, ele foi morar no Laranjeiras, ele não quis de jeito nenhum morar, porque o Getúlio tinha suicidado e teve todo, né, a estrutura, o escândalo, então a família, a Sara, as filhas, o Juscelino, foram morar, então, no Laranjeiras. Desculpa, Guanabara. Eles moraram no Palácio Guanabara. Aqui já as filhas com 15 anos, a festa de 15 anos, eles todos aqui preparados. E então, é com ele o grande marco, né, essa passagem do Catete, ele inaugura, o presidente com que vai ser inaugurado a assinatura. Então, aqui ele descendo as escadas, pela manhã ele inaugura um museu, o Juscelino, então, vai ser um presidente dia 15 de novembro de 1960, ele inaugura o museu como espaço pensando o passado para entendimento de um futuro. E aí ele pega um avião e aí à noite tem um grande baile que ele inaugura a cidade, né? Brasília. Aqui o caminhão parado na porta para fazer a mudança dele, como toda a família, né, que muda de residência, vai, né, aqui esse caminhão, e ele assinando, então, toda a documentação de mudança, os preparativos. E aqui, então, já a nova casa, a nova residência. E durante todos esses primeiros anos de pensar Brasília e tudo, onde hoje é a reserva técnica, mais ou menos, a gente acha que é ali, foi montado um barracão de madeira que era toda a estrutura, pensando, então ele queria todo mundo perto dele. Então ele trouxe Niemeyer, Costa, ai meu Deus, esqueci o nome, todos os arquitetos e engenheiros, ele colocou nessa casa que era chamado do Catetinho. E depois até essa estrutura desse barracão foi para Brasília, porque ele queria todo mundo, ele queria a qualquer momento que ele saísse do escritório, ele ia correr para lá para ver os planos e o desenvolvimento da planta lá da cidade nova que ele estava imaginando. Aí já tem a Eloá Vaz, também casada com o Jânio Quadros, ela também tem uma diferença grande de idade entre eles, e aí já tem essa estrutura. E também, por uma falta de informação, a gente tem na Primeira República, e aí depois em Brasília, com as primeiras damas, essas primeiras mulheres, e por já pelo momento político da ditadura,
a gente tem muito pouca, aqui ainda não, né? Mas a gente vai ter muito pouca informação sobre elas. Maria Teresa, que vai ser muito conhecida e famosa, ela também tinha 20 anos de diferença entre ela e o Jango, muito conhecida pela moda, pela estrutura, pelos cabelos. Ela vai ser uma das primeiras damas assim, mais emblemáticas, né, que a gente tem, que lembra. Aí é isso que eu estava falando, né? A gente vai ter poucas informações entre elas. Esse retratinho foi um dos poucos que eu consegui dela super nova, não condizendo com o papel já de primeira dama, mas era um retrato dela. Aí a Yolanda Costa e Silva, né? Também já de Brasília, a Cila Médici, já ia o Jardim da Alvorada, e aí é isso, acaba ficando bobo e vazio, né? Ah, casou com quem, quando, ficou casado tantos anos, mas já tem muito pouca informação entre elas. Dos Figueiredo, aqui já é do Palácio, um detalhe da moradia do Palácio da Alvorada no tempo do presidente Figueiredo e deles que moraram aí do período, a grande reforma que vai vir depois, já com a Letícia, do Lula, que vai fazer uma grande reforma. Aqui já é a Marli Sarney, lá sempre no Alvorada. A Rosane, esposa do Collor, que vai ter essa questão ligada à LBA. A Ruth, que ficava extremamente, a Ruth Cardoso, incomodada com o título de primeira-dama, ela é que vai questionar muito essa parte de primeira-dama, de como se tivesse só o tomar conta da casa e de papéis secundários. Ela era uma professora universitária e continuou com seu trabalho, ela não modificou, né? Ela não ficou a serviço do marido ou de um papel, de um título, de uma posição. Então, ela pôde ter aí toda a continuidade do trabalho dela. Marisa Letícia, deu um branco agora, eu só vi a Letícia. Marisa faz uma grande obra, ela que coordena uma grande mudança na estrutura da casa, e ela vai acompanhar o Lula em todas as viagens internacionais. Então, ela vai ter uma imagem dessa primeira-dama que está junto do companheiro, que está junto dele, que acompanha, que os dois mostrando essa luta que eles tiveram juntos ali, levando todo o trabalho dos dois, né, de um casal. E aí eu trago a Dilma Rousseff, na época dessa montagem, dessa estrutura, tem mais de 10 anos, né, bem mais, e aí ela como presidenta. E aí, conversando com a Cris hoje, ela lembrou que era a imprensa como tratava e debochava um pouco dessa estrutura, né, que ela traz, dessa mudança no vocábulo, né, a palavra presidente, ele serve tanto no gênero masculino e feminino. E ela fez questão de mudar, porque era muito importante, né? É a nossa primeira presidenta feminina, né? Então, isso para uma estrutura com um patriarcado muito forte, a estrutura masculina, a gente ter conseguido colocar uma mulher como presidente da nação tem uma importância, né? Então, eu acho que fui motivada pela Nair Tefé, mas eu acho que reafirmei, pensando nessa exposição,
o benefício, né, da gente ter conseguido lutar e trazer, e aí a gente agora, no debate, a gente pode trazer essa questão também de como foi importante a gente ter tido como referência para todas nós mulheres, como uma mulher, né, é capaz de gerir e coordenar um país como o nosso. Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Esse aqui já é a estrutura que tinha lá do banner, como é que era montado a exposição. Então, é isso. Eu não sei aí se, Cris, se vieram muitas perguntas, como é que elas foram colocadas. Adorei, Isabel. Assim, que bom, Cris. Eu coordeno o grupo e conheço vocês, mas é muito legal ouvir, porque é muita coisa também que eu não... que para mim é novidade, assim, e foi legal porque como eu cheguei ao Palácio no final de 2019 e depois veio a pandemia, o trabalho remoto, então eu também não tive oportunidade de conhecer o Palácio a fundo. Então, ouvindo a Isabel, agora eu também teve informações para mim que são importantíssimas e que eu só tive a oportunidade de ver agora, embora eu já conheça o Palácio e tudo mais, mas também não tão bem quanto a Isabel, né, que já está há muitos anos. Mas tem algum... O pessoal ainda não colocou nenhuma pergunta no chat, mas eu tenho algumas questões. Então, claro, vamos ver se alguém quiser falar alguma coisa, pode levantar a mão. Mas eu queria só comentar, Isabel, que como é interessante você começar essa trajetória, a gente vendo assim, né? Porque eu acabava assim, sempre me interessei pelas primeiras damas, mas eu pescava assim, e ficava muito disperso. Vendo assim como narrativa, é interessante a gente ver esse percurso e acabando na Dilma, né? De como se inicia com um perfil muito específico e principalmente uma coisa que me incomodou foi a questão da diferença de idade, que é algo que eu não tinha percebido como padrão. Inclusive, de primeiras damas, eu vi uma que se casou com 17 anos. Não me lembro qual foi. Não, a Darcy que casou com 15. 15, 17, a gente vai vendo esse toda padrão essa com homens velhos, né? A gente não está falando de homens jovens, está falando de homens que já são velhos. Muito velhos, com uma diferença de quase 20 anos, né? Exato, e como isso se coloca, como isso se apresenta aí nessa função e como isso não causa estranhamento. Eu sei que isso, na época, não causava estranhamento, mas hoje é interessante a gente pensar nisso como um padrão, que não foi uma coisa ou outra. E então, a gente vendo isso como narrativa, como as mulheres, as primeiras damas dessa época, as que se destacaram, são as que quebraram protocolos, né? Por isso que eu gosto tanto da Naide Tefé, mas receberam uma avalanche de críticas, né? Como eu estava conversando hoje mais cedo, que o Rui Barbosa metia o pau na Naide Tefé, ela sofreu, e ela também não pôde, apesar de ser artista, não pôde exercer, ela optou por não exercer a profissão, porque não era condizente ali com a função dela. Então, é importante também a gente pensar que, ainda que as mulheres quisessem exercer, às vezes, outras funções, o papel de primeira-dama não permitia, e principalmente numa época em que ser artista era considerado uma profissão promíscua, nem a profissão, mas um ofício ligado à promiscuidade para a mulher, né? Então é muito complicado. Aí a Anaís Tefé era caricaturista, então eu gosto sempre de falar isso, assim, e ela optou por não exercer. E outra coisa, terminando com a Dilma, e lembrando que ela também quebrou o protocolo, a Dilma, porque ela entrou, isso eu me lembro assim, de ver ao vivo, ela entrou, normalmente, quando faz o primeiro desfile, né, a primeira-dama, melhor, o presidente é acompanhado da primeira-dama, naquele carro oficial, que eu esqueci o nome, E ela vai... o Papa Móvel, só que está presidente, eu esqueci o nome. O desfile presidencial, né? Logo depois que ele é eleito, a Dilma fez com a filha dela. Eu achei muito bacana. Muito bonito, você falando até me arrepiei, exato. E a filha que estava ali do lado, né? E ela levava para algum compromisso, muitas vezes ela foi com a filha, né? E durante o mandato, acho que ainda no primeiro, no segundo, a filha casa, mas sem nada daquela coisa ostentativa
né, alucinada e caras e coisas do tipo, e aí ela... Todas as mulheres, eu estou vendo, eu estou falando aqui, estou vendo alguns comentários, depois não, eu vou pegar aqui. Abrir, e ela, a filha tem um neto durante o período, eu acho que já no segundo mandato, que ela era... avó. Não, avó, e ela citava o neto muito. E eu estou falando Sim. isso porque é tudo isso, a gente pensar em quebra de protocolo, no sentido de ter uma mulher mais velha, pensando no que as mulheres primeiras damas sempre casaram muito novinhas, né? Menininhas, uma coisa meio boba. E uma mulher que chega que é avó e que mostra esse papel de avó, ou seja, uma mulher já madura, né? Então é interessante a gente pensar em todos esses aspectos que às vezes passam meio batidos. Isabel, tem algumas perguntas aqui no chat. E só um minuto, Ana Lourdes, uma mulher que não era casada também, né? Que não tinha o primeiro damo. Exatamente, Ana, bem lembrado, viu? Muito bem lembrado, exatamente. Se alguém quiser, eu vou vendo aqui as perguntas, tem algumas perguntas no chat. Uma que a Ana Lourdes até colocou aqui, que eu vi pipocando. Você viu? A do vestido, né? Então, nós temos poucas roupas, eu acho que são 7 vestidos de algumas primeiras damas. Assim, eu cheguei a fotografar, ficaram muito estranhos para eu colocar a roupa na imagem, porque eram manequins horríveis que nós tínhamos, sem cabeça e tudo, eu achei que o vestido ficou muito mal, assim, as fotos não ficaram bem tiradas e aí acabou por não optando. Mas nós temos, assim, são específicos, a gente tem 7 roupas. Uma é da Escila Geisel, tem algumas coisas assim, tem da Marisa Letícia, tem um vestido dela, e tem uns outros que aí já são algumas não da Primeira República, já são... mas eles já estão em péssimo estado. Então, teria que passar por um processo de restauração e ver como é que eles entrariam, então, em display expositivo. Então, é uma coisa... Quem sabe com a crise eu consigo levar, né? A gente consegue levar juntas essa exposição para dentro do palácio. Aí a gente incrementa o que eu tenho de material de pesquisa, e aí que foi o duro que eu falei com vocês, o quanto eu tive que abrir mão de informações e de coisas, de imagens até, que poderiam ter melhorado, ajudado a exposição. Tem um da Marisa Letícia e tem algum chapéu, alguma coisa assim, mas são 7 vestidos só. Bel, tem uma outra pergunta da Maria Amália, que ela pergunta se você vê, na sua pesquisa, você vê também como essas primeiras damas, em alguns aspectos, elas tiveram mais protagonismo, elas foram mais presidentas do que primeiras damas, assim, o que você... Elas, assim, elas assim, tinham umas que você via que elas impulsionavam os seus maridos, né? Tem ali até já no período militar, e que elas colocavam, acho que foi a do Geisel, né, que impulsionava, o Geisel do Médici, agora eu não sei, e que elas davam ali um apoio e estavam à frente, mas elas nunca, nenhuma chegou a ter um protagonismo que tivessem, assim, até a aparência, a Primeira República, né, como eu te falei, elas tinham a casa, mas todas muito simples. A descrição, quando era o palácio, quando teve uma pessoa... claro, Ana, pode falar. Descreviam ali as cenas domésticas, era sempre de uma austeridade muito grande. Todas as questões... financeiras eram às custas do próprio presidente. Então, isso também já tinha uma coisa. Eu acho que elas ficavam muito... todas eram uma penca de filhos, uma quantidade enorme de filhos, e ficavam, principalmente na Primeira República, todas
uma vida muito separada, né, do filho. Quase não apareciam, pequenos, pouquíssimos destaques. E aí depois tem o período militar, que eu acho que devia ser um protocolo de não aparecer. Eu já me lembro, aí já é criança, que era do Figueiredo, que tinha uma coisa, né? Elas eram todas muito pintadas, isso eu me lembro de criança, e eu olhar e ver elas muito pintadas, muito maquiadas, aquela coisa Dona assim. Dulce Figueiredo, né? Dona Dulce Figueiredo. E aquilo eu olhar e achar muito estranho, mas não fazer conexão, que aquilo era muito cafona e era muito brega, né? Então, é isso que me ficava na mente. Ana, fala aí, pode aberta. Então, vou aproveitar a pergunta da Maria Amélia sobre as damas também, que foram mais presidentas do que primeiras damas, né? Cabelo cheio de laque. Cabelo cheio de laque, exatamente. Duros, era uma coisa assim que podia cair uma pedra que não saía do lugar. Exatamente. Ai, gente, eu não posso falar porque eu seria dessas. O meu também tá arrumadinho, mas não é com laque, não. Eu uso laque até hoje, gente, spray. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu te perguntar, Isabel. Então, eu queria saber duas coisas assim. Por exemplo, a única roupa que eu acho que tem no Museu da República é Getúlio Vargas. O pijama, não é isso? Que eu não sei se está em exposição. Não, então, tem o pijama. A parte de indumentária é muito restrita lá, mas a gente chega a ter 7 peças de indumentária feminina lá, de 7 primeiras. Eu tenho essa listagem, mas eu acabei não dando a olhada aqui. Então, a gente tem alguns vestidos, mas são 7 peças. Mas já houve alguma exposição ou só o pijama de Getúlio Vargas que está ali? E aí eu lembro, assim, no Museu Histórico Nacional também, e aí aproveitando a pergunta da Maria Amália, que isso eu estou falando de 20 anos atrás, tá, gente? 15 anos atrás. A Domitila de Castro, Canto e Melo, a Marquesa de Santos, ela ficava, aquele retrato dela, acho que não é Francisco Pedro do Amaral, não, esqueci o autor, Joaquim alguma coisa. Ele ficava num ambiente doméstico, dentro, como se fosse, era uma cenografia com um mobiliário de época, original de época, e o quadro dela num ambiente mobiliário, doméstico. E você está falando dessa coisa aí do que as mulheres também representadas, né, no museu tem essa coisa do ambiente doméstico. Uma outra coisa é que a Marquesa de Santos passou assim pela história do Simplício de Sá, a Ângela aqui. Ângela, que bom te ver, quer dizer, não estou te vendo, mas que bom saber que você está aqui. Eu trabalhei no meu primeiro estágio no Museu da Cidade, Ângela. Saudade. Desculpa. E ela falou que foi o Simplício de Sá, o pintor. Então, e aí ela passa para a história apenas como... é o Simplício de Sá. É isso, Ângela. Obrigada. Ela passa para a história como amante, mas a gente sabe depois, enfim, eu tenho até um livro aqui dela, de contos. Eu falei isso, acho que na minha apresentação, como uma mulher, né, de grande influência, inclusive uma grande estrategista política. Política, exato. E aí, assim, o que eu tenho percebido quando eu olho para esses nossos museus brasileiros, ditos os museus tradicionais, é que são museus muito representativos de homens, né? Sim. São masculinos, e aí brancos, que foi de poder, né? E o poder acontecia ali, né? Era o grande poder, a casa do poder é aquela casa. E aí como é que você viu a exposição, Isabel? Você recebeu algum feedback? Como é que foi isso? Engraçado. Assim, o público, eu tive um feedback maravilhoso. Dele mesmo que eu estou perguntando.
Eu tive um feedback maravilhoso. Eu vi as pessoas, eu ficava, né? Quem conhece lá a galeria, sabe que é uma portinha que eu fico do lado do jardim, e aí eu acho que elas perguntavam ao guarda, eles apontavam para a porta da galeria e diziam, é aquela ali. E aí elas abriam e entravam e falaram assim, minha filha, eu adorei a exposição do jardim, gostei muito, gostaria de ter muito mais exposições assim. E essa foi uma exposição que eu contei para a Cris, que foi exatamente num período de uma greve. E aí a gente ficava sentada do lado de fora, né? Não era greve em casa, mas era a gente fazendo ali, explicando para as pessoas, os passantes que estavam em greve, que estava fechado, o jardim ia ficar fechado, fazia parte do museu e tudo. Aí ela falou, mas eu não terminei de ver aquela exposição do jardim, porque quando eu vou, eu leio um banner, quando eu volto, eu leio outro. E aí, porque eles eram separados, independentes, né? E cada pessoa lia um banner separado. E eu falei assim, não, quando abrir a exposição vai ficar, e aí, sei lá, assim, questões que não precisamos trazer agora, ficou mais um tempo e depois ela foi retirada. Mas ela ficou bastante tempo, ela ficou quase um ano ali no jardim. E para mim, eu senti que eu tive um retorno do público muito bom, muito grande. Então, no fundo, é isso que me importa, e eu senti que teria espaço até para fazer uma exposição maior, mais específica, com mais detalhes fisicamente dentro do palácio. Legal. Obrigada. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Eu tenho um monte de coisa para falar, mas assim, eu tô me segurando aí para não... Pode fazer. Eu fiquei pensando, Bel, na questão da descrição, voltando um pouquinho, assim, porque quem foi? Alguém perguntou sobre a questão das mulheres protagonistas. Na verdade, não tem muito como as primeiras damas serem protagonistas ou presidentes, porque faz parte do ofício da primeira dama você não ser protagonista, né? As que tentam são, de alguma forma, já passam a faca, né? Como, dando exemplo da Anaís Tefé e tudo mais, principalmente se a gente for pensar que poucas também iam questionar isso. Você tinha um status de você se casar com um presidente, você não ia questionar isso. Mas mas como o nosso grupo aqui pensando a partir da perspectiva com a relação com a roupa, né? Embora hoje a gente traga aqui um diálogo, mas eu lembrei de uma primeira-dama que, de certa forma, ainda que de uma maneira não tradicional, quebrou o protocolo através das roupas, que foi a Rosane Collor, que a gente também não fala muito. Verdade, total. E é porque vocês estavam falando da roupa, porque aí tem que usar sempre aquelas roupas de cor, tudo é pensado, né? Não é à toa que você não tem uma primeira-dama, né? Falando essa questão de descrição, sei lá, muito extravagante. Por mais que se usasse maquiagem, fiquei até curiosa para ver, porque eu não tenho essa vivência aí das primeiras damas dessa época, porque isso vai contra o que eu imaginava de primeira dama na época da ditadura, que eu achei que fossem mais sisudas, enfim, mais apagadas, e aí o excesso de maquiagem me chamou a atenção. Mas aí mas faz parte do protocolo você ser discreta e não chamar a atenção. E a gente teve uma primeira dama que chamava, eu me lembro que eu era criança, mas eu me lembro que era constante, assim, ainda não tinha o ego, né, da Globo, mas assim, era constante a Rosane Collor tá na mídia por conta das roupas, que ela combinava, sem discutir a questão do gosto, mas ela chamava a atenção através das roupas dela. Sim. E ela não usava nunca nada discreto, né? Então, e gastava muito dinheiro com roupa também, se não me engano. Eu acho que ela tinha uma coisa assim de consumo, sabe? Mas é interessante que, ainda que não seja da maneira que a gente pense ser o correto ou o ideal, é uma primeira-dama que quebrou um protocolo através das roupas. Então, é interessante a gente pensar nisso também, que foi uma ousadia dela, né? E aí elas conseguem, né? Eu acho que já a partir dos anos 80 e 90, e aí a gente vai ver
que o Collor foi o primeiro presidente eleito por voto, né, depois da abertura. Então, veio ele, e eu acho que a partir dali a gente tem uma abertura política e até de uma democracia, de uma volta, que mesmo uma pessoa cafona e um pouco extravagante, com hábitos, né? Mas assim, se podia falar, né? Falei mal ou falei bem, mas estava ali, estavam falando dela, né? Eu acho que isso também passa a ser uma estratégia, né? Quase que política, né? De estar na mídia, estarem falando o tempo inteiro. Mas a gente tem que lembrar também que tem uma coisa, a Rosane Collor, ela é uma nordestina, né? E eu acho que também muito da cafonice que se impôs a ela, porque, gente, a gente estava saindo dos anos 80 para os anos 90, era tudo muito cafona ainda. Tudo era colorido, exageradamente. Então, assim, acho que muito da cafonice que se impôs a ela também tem a ver com essa questão, porque ela tinha uma identidade nordestina muito forte. Não sei se tem, estou levantando aqui uma... Ana, e você sabe que você falando isso, né? Não estou te interrompendo, você falando isso só para eu acrescentar aí também com você, que eu, como criança, na época da Rosane, eu não achava nada cafona, eu adorava aquelas estampas. Porque a gente vivia naquela época, né? A gente não achava. Acho que hoje a gente vê mais cafona, como a mesma coisa a gente falando dos cabelos cheios de laquê. Na verdade, eu vi aquela estrutura de cabelo, aquela coisa toda, mas eu acho que eu estou analisando com os olhos de hoje. Não sei se aquilo tinha tanto... o Flávio Sabá, a Gabriela Diniz, a esposa do Michel Temer, usou esse artifício, e o Flávio Sabá está falando que podemos considerar que temos que fazer correlações com a temporalidade e os ciclos da moda e para além do campo. Sim. Contextualiza um pouco aí, Flávio. Fala porque, na verdade, eu me lembro da Rosane, porque essa questão da moda, ela quebrou o protocolo, mesmo que na época fosse comum esse tipo de coisa, mas eu me lembro, eu tenho essa lembrança, essa memória de que ela levava muita porrada pelas roupas que ela vestia, sabe? Então, mesmo contextualizando, assim, comentando a parte do Flávio e da Tereza também, mas é que ela era muito massacrada pela mídia pelas escolhas e pelo seu gosto pessoal. Ela era considerada uma pessoa brega, cafona, justamente por escolher essas roupas kit, sabe? Então, a roupa ali era uma questão também, e se você for pensar que se talvez ela não tenha justamente sido massacrada também por uma questão machista, né? Enfim, é só para pensar. Porque aí a Gabriele comentou, a esposa do Michel Temer. Exatamente. E ela usava as roupas na contramão disso. Quer dizer, ela sempre foi elogiada pela mídia pelas roupas elegantes, discretas. É como se fosse um contraponto, se a gente for pensar a Rosane, né? Olha, eu não sei nem se foi isso que a Gabriele quis dizer, mas assim, foi o que me veio à mente. Eu achei a listagem que eu tenho do que tem nas roupas que tem lá na reserva técnica. Então, tem um vestido da Sara Kubitschek, tomara que caia perolado. Eu acho, tenho quase certeza que foi aquele que ela está ali descendo as escadas e que ela inaugurou Brasília, na festa. Então, é esse. Tem um outro vestido da Yolanda Costa e Silva, um sem mangas de miçanga perolado. Todos gostavam do perolado. A Sila Metzi, Lucy Geisel, um vestido verde, um azul da Amália Lucy e um vestido vermelho da Amália Lucy e esse vestido azul claro da Marisa Letícia. É isso que tem lá no Museu da República. A Ana falou que tem muita coisa da Amália, da Geisel, né? Da Lucy Geisel. E é isso, assim. Em termos de indumentária, não é o nosso grande forte. Se tem o nome dos costureiros dessa época,
Não, então, eu não pesquisei, não vi isso. Na verdade, como são roupas, estão na parte lá do mezanino, estão em caixas e tudo. Eu nunca cheguei a me aventurar muito lá em cima, nem a tirar esses vestidos, porque eles não iriam entrar em exposição quando eu já tinha decidido que ia ser, então, em Banas pelo jardim. Então, eu não tive muito acesso, mesmo trabalhando lá dentro, muito acesso a eles. Né? Então, tem o costureiro, Tereza. Bel, dessa Fala. questão dos costureiros, eu também nunca fiz a pesquisa específica, mas eu me lembro que uma vez eu visitei, acho que foi o acervo que está no Museu Histórico Nacional. De qual primeira-dama que está lá? Tem mais de uma. Que é uma coisa que me chamou a atenção, e eu não vou lembrar o nome, mas que havia, sim, costureiros específicos que algumas primeiras damas usavam, sabe? Eu acho que era costume mesmo, que você ter tipo um costureiro da primeira dama, isso também conferia status, obviamente, ao profissional, mas que havia essa tradição. É igual do fardão. Quem fazia o fardão, o costureiro Eu do acho fardão. que sim, é porque realmente não é meu campo de estudo e eu não sei informar, mas é que vocês perguntaram agora dos estilistas, eu com certeza havia assinaturas, vestidos assinados por estilistas de fora, mas assim, mas havia sim essa questão do costureiro da época, né? Tipo um alfaiate, né? O alfaiate do presidente e a costureira da primeira. Que vestia as mulheres da família, porque eu me lembro de ter, inclusive, vestidos da primeira-dama, da filha, das filhas, assim, da mesma pessoa, sabe? Isso é. Assim, vocês viram, né, que são peças muito isoladas, né? Eu tenho, não tem uma representação de costureiro, de família, não tem uma sequência ali, são peças isoladas que tem ali. Agora, já no Museu Histórico, tem uma tradição de ter peças, muitas peças em tecido. Então, isso também dá para você fazer uma leitura disso, né? De doar o da primeira-dama e tudo. Eu cheguei a conhecer e entrar em contato, e eu peguei muitas fotos, muitas, que é da filha do Juscelino. Eu fui à casa dela, eu disse que eu estava indo fazer uma pesquisa para uma exposição, e ela me escaneou, ela me emprestou um álbum de família, e no museu a gente escaneou todas as imagens dela com o pai no Palácio Guanabara, deles morando, ela contando. Eu sentei, fiquei ali uma tarde, ela me contando todos os pontos da vida e tudo. E aí depois devolvi o álbum de fotografia e tudo. Então, eu poderia ter perguntado, né? Eu acho que ela ainda está, Maristela ainda está viva e tudo, e poderia pegar e saber detalhes, como é que era essa parte né, como é que funcionava para a feitura, porque ele foi um dos presidentes, assim, né, que tem essa questão, era uma esposa e duas filhas, em idade de debutantes, né? Então tem essa coisa também de muito baile, e muita festa, e muita coisa. Ele era conhecido como pé de valsa, né? O Juscelino adorava dançar e bailar. Mas a Eliana pediu isso que eu ia falar, a Eliana quer fazer uma pergunta. Pode falar diretamente, Eliana. Oi, Eliana, pode perguntar aí, pode falar. Vai ser por escrito. Eliana, tá aí? Eu? Não, a Eliana. Que ela levantou a mão para fazer a pergunta. Mãozinha. Alguém mais tem? Tem mais alguém? A Eliana está dizendo que não me ouve. Quer colocar aqui no chat? Eu leio para a Isabel? Mas o som dela está cortado. Não, mas ela chegou a abrir e a gente não ouviu. Agora abriu.
Tenta falar agora. Mas, gente, a tecnologia que aproxima e distancia ao mesmo tempo, né? Contar. Tá aberto, agora eu vi que tá, não consigo, tá aqui. Mas tudo bem. escreve, Escreve, então, que a gente lê aqui. Aproveitando, se alguém quiser, para a gente estar se encaminhando já para o fim, já são 4h30, para também não cansar todo mundo. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. 2 participantes levantaram. O Flávio, pode falar, Flávio. Cadê o Flávio? Não sei, ele agora... Ele levantou a mãozinha, mas... Deixa eu ver aqui. Flávio, tá aberto, ele abriu Oi, a Flávio. câmera. Pode falar. Também não tá. Ele tá tentando, tá falando, mas não tá... A gente não tá te ouvindo, estranho. Foi, acho que agora foi. Não, mutou. Vocês me escutam? Agora sim, agora sim. Oi, Cris. Oi, Flávia, tudo bem? Que bom te ver aqui. Graças a Deus. Bom também. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Tenho acompanhado e tenho conseguido estar com vocês também, né? Sempre. O que a gente também pode observar, né? E se a gente está falando sobre a construção de uma linha de primeiras damas, a gente tem que fazer as correlações com a temporalidade. Se a gente faz as correlações com a temporalidade, a gente vai ter os hábitos do período. Então, a gente vai estar falando de silhueta, a gente vai estar falando sobre maquiagem, a gente vai estar falando sobre cabelo, a gente vai falar sobre tecnologia têxtil e as formas, né? Como é que a gente vai observar isso e como é que elas vão fazer essa tradução dessa forma, ou do bem vestir ou do mal vestir, conforme o comportamento daquele período. Vou pegar o exemplo do período do então presidente eleito Fernando Collor, que se a gente considera se ela é cafona ou não é cafona, a gente tem que olhar o que é, naquele período, aquela representatividade. Por mais que a gente não gostasse daquele estilo do vestir. Então, a gente vai pensar assim, como é que era aquele período que ela estava naquela usabilidade do objeto, ou daquela colorimetria daquele objeto. Se a gente falar ela em comparação a outras, né, outras usavam um tipo de estilo que, naquele momento, eram outros estilos e outros estilistas. E ali ela também tem um processo de influência que você tem aberturas. E aí, por isso que eu coloquei a questão da abertura econômica, quando você começa a ter abertura econômica para o mundo. E aí você vai ter a abertura econômica não somente para as questões de tecnologia, mas também as questões de tecnologia da indústria têxtil, de confeccionados ou automobilística, mas também você vai ter a abertura desse processo de tecnologia da visualidade, quando você começa a ter mais gente vendo a informação, né? E você tem um processo dessa democracia que a gente vai entender. E quando você vem percorrendo os presidentes e as suas esposas e a presidente Dilma, você também tem por trás o staff da construção daquela visualidade. Como é que você se comunica com a sociedade, como é que eu vou transparecer na sociedade a cor que melhor na foto, qual é a cor melhor. Hoje a gente tem que pensar qual é a melhor cor ou forma para aparecer nas mídias sociais ou no streaming, ou como é que você vai fazer. Então, eu acredito que é uma pesquisa de extrema relevância, se a gente puder depois, como é que a gente olha isso e o tempo. Porque eu acho que é importante, né, quando a gente fala sobre o tempo, porque o uso do tempo ele também nos vai comunicar como a gente vai estar pensando o cabelo, quando a gente falou do laque. Sim, é toda a construção, né, que vai estar
da Teresa Exatamente. a Teresa Goulart, né? Ela era uma referência de revista, do cabelo, da maquiagem, da moda. Ela, na época, ela era uma referência. E aí ela usava no período, muitas das roupas que ela utilizava era do Denner. E aí a Sim. gente tem que entender que naquele momento ele tinha um estilo, que era um estilo que as pessoas tinham uma referência a ele enquanto estilista. Mas me coloco sempre à disposição de vocês aqui, que eu puder assistir. Nossa, Não, foi muito bom. foi ótima a sua Ótima. fala. Quem é que usava o Dênia? Era a Rosane? A Teresa, não, Teresa Goulart. Ah, Teresa tá. Goulart. Não, porque... Não, é importantíssimo, Flávio, assim, o que você falou, você pontuou brilhantemente essas questões. E aí eu só queria comentar que, mesmo na época, a Rosane, né, era considerada... Porque não é só o olhar da Rosane ser cafona. Bom, primeiro que eu gostava das roupas da Rosane, eu sou cafona. Mas, assim, que esse olhar não veio depois, não, sabe? Eu me lembro disso, da mídia massacrar ela por ela ser considerada brega. E fazerem um contraponto com... Depois, quando o Collor começou a decair essa imagem dele, fazendo um contraponto com a cunhada do Collor, a Teresa, que se vestia elegantemente, que era discreta e bonita, mas com personalidade, e ela também era nordestina, a Teresa, então começaram, através da imagem dessas duas mulheres, contrapor uma que era elegante e bonita e a outra que era cafona, sabe? Entre irmãos, e aí começaram a estabelecer uma rivalidade entre as cunhadas. De imagens. Então, só comentando isso, porque esse ponto de vista sobre a Rosane, ele acontecia, ele não é anacrônico, a sua fala foi perfeita, mas sobre a Rosane eu me lembro claramente de como a mídia tratava a questão da vestimenta dela. Assim. Eu me lembro porque eu gostava das estampas. Eu não estou entendendo. Flávio, eu estou assim, bem impressionada com a sua fala. E aí, perguntaram outro dia no e-mail do grupo se a gente vai abrir depois para novos pesquisadores. E a gente vai ver isso ano que vem, né? Depois desse ciclo de apresentações, Flávio esteja convidado. E Flávio é professor, tá? Não é... Eu sei quem é Flávio. Eu sei quem é Flávio, fala, desculpa, eu não sabia, mas fala um pouquinho aí de você, então. Oi, Isabel. Obrigado, Ana. Eu conheci a Isabel porque eu sou muito amigo da Nena Baltar, que também é artista plástica. Exato. E eu fui fazer uma visita técnica na exposição da Kátia Ville, que é muito minha amiga, com quem a gente trabalhou junto, quando teve a exposição no museu. E aí eu recebi um chamado para fazer um curso de bordado, que esgotou. Aí eu mandei um e-mail e a Cris me acolheu. Aí eu era o único menino que fazia o trabalho de bordado com as meninas. Foi no Fio Decolonial, só para situar, Isabela. Não, eu me lembrei dele. Agora, quando ele começou a falar isso das pessoas, eu me lembrei da história e eu dei uma aula para a Cris no curso. Que foi maravilhosa. E aí o que acontece? Minha formação é de desenho industrial, produto e programação visual, e depois eu fiz estilismo no Senai CETICET, e hoje eu trabalho no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Belfort Roxo, que é todo voltado para a área de moda, artesanato, ligados ao processo de economia criativa. Não sabia que o Gilberto Roxo era... de Belfort de Roxo era de voltado para moda. Isso, nossa, que na Baixada. Surpresa. Sim, na Baixada. Morei em Nova Iguaçu, garoto, imagina. Morei na Estrada de Madureira, quase em Cabo Sul. Então, obrigado, meninas. E aí tô aí, quando abrir, me falem que aí eu venho com muito carinho. De repente eu trago outros professores. Vamos, pode mandar. Tá, quem quiser, a gente, né, tá repensando, né, assim, como essa abertura desse grupo para que a gente movimente, né? O grupo é exatamente isso, né? Estrutura para agregar. Obrigado, gente. Obrigado, Cris. Obrigado, Isabel. Obrigado, Ana. Obrigada a vocês.
Bom, eu não sei se a gente pode encerrar. O Thomas colocou o nosso e-mail aqui para quem quiser. Então, acho que a gente pode concluir, né, também, para não cansar o pessoal. Só vou, antes da gente concluir, só para apresentar rapidamente quem estiver aqui do grupo. Então, eu, naturalmente, a Isabel, a Ana Lourdes, dá um oizinho aí, Ana. A Ana não quer abrir a câmera hoje. Não quero. Ai. A gente não tem filtro, né? Eu quero abrir. Não quero, não. Aí, o Thomas, por favor, Thomas. O Thomas, ele é nosso ele é essencial, RP, tem que aparecer, designer e estudante de doutorado de moda, faz um trabalho belíssimo, e sem ele a gente não vive. Eu quero que ele dê um tchauzinho. E a Eneida, que eu não sei se está aqui ainda, mas também estava. Cadê o Thomas? Eu estou só... A Eneida também, que é nossa youtuber, porque o nosso grupo tem influencer. Então, desculpa, mas a gente é muito descolado. Minha alma está aqui hoje, entendeu? Fiquei no mute, ouvindo tudo ali da cama, mas eu concordo, eu acho a Rosane brega, desculpa, eu acho. Eu gosto de brega, gente. Mas eu sou brega também, então tá bom. Oi, gente. Oi, só para dar um oizinho. Eu não estou te vendo. Tô aqui, ó. Eu já tô aparecendo aqui, ó. Agora sim. Dá um oi para a galera aí. Só para a gente não esquecer, né? A Eliana teve aquele problema com o áudio dela e ela escreveu aqui para gente. Bem lembrado. Desculpa, Eliana. Acabou que eu não vi. Pode que também tem a ver com a experiência, né? De como quem eram os autores dessas roupas, né, da vestimenta dessas personagens, das primeiras damas. Então ela fala de uma que ela conhece, da Rosane Collor, justamente, que conheceu uma das costureiras que era professora de modelagem, corte e costura aqui em BH, né, que eu acredito que a Eliana deve ser de BH, e era professora Doraci. Então é interessante pensar também que não eram só de personagens estrelados, né, de profissionais estrelados que faziam, né? Que máximo, muito bacana, Eliana. E é interessante também pensar que realmente tudo da Rosane, como eu me lembro que tudo combinava, né? Tipo, o sapato com a bolsa, o vestido, era tudo a mesma estampa. Então, devia ser tudo feito à mão. E aí, você falando agora da costureira... Os sapatos forrados... Com o mesmo tecido da cortina, né? Assim. Então, devia ser tudo feito à mão. Tem razão, muito Olha que bacana isso, Eliana. Bom, gente, é isso. Bel, você quer falar alguma coisa? Obrigada, Thomas. Tá vendo como o Thomas ele salva tudo, até o que a gente não vê e tudo mais? Então, é isso, Thomas. Gente, obrigada. Olha, eu vou falar que eu adorei. Eu achei que eu sempre gostei de moda e fazer, mas não me achava que eu tivesse. De repente, no susto, eu me lembrei dessa exposição. Tem tantos anos e eu acho que tem dentro, né, esse assunto que também meio que esbarra, mas que entra dentro da questão da moda e modos museológicos, né? Então, eu gostei de trazer, de rememorar, lembrar toda essa exposição, essa pesquisa, e foi ótimo. Eu gostei bastante de trazê-la aqui para vocês. É isso, gente. Ó. Muito obrigada, Bel. Obrigada a todo mundo. Aguardem nosso próximo encontro em novembro. E que bom que vocês estão acompanhando a gente. Ficamos muito felizes. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, beijão. gente. Obrigado, Isabel. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Beijo. Muito obrigada, Thomas. Beijo, gente. Até a próxima. Legal, Bel. Beijo. Tchau. Muito obrigado. Um beijo.